Olá, professor Josimar. Sou Fabiano Rossi, aluno da formação pedagógica. Vou falar então sobre o texto Cultura, Sociedade e Currículo, Dimensões Socioculturais do Currículo. Então, esse artigo trata das relações e conexões entre a cultura, a sociedade e o currículo, buscando compreender as questões implícitas na formação do currículo escolar. Então, o artigo ele fala sobre de que forma que o currículo escolar é formado e todas as conexões que ele tem com a sociedade, com a cultura, né? Tudo que está implícito na elaboração do currículo. Basicamente, então, não é um processo neutro, mas está intimamente ligado com a reprodução do status quo da sociedade. Então, o processo de formação do currículo não é algo neutro, né? Então, há por trás interesses, geralmente, como a gente vai ver vou falar daqui a pouco, da classe dominante, em que essas condições de desigualdade possam continuar se reproduzindo. Então, a classe dominante exerce um papel fundamental no aparelho ideológico do Estado, para que essas condições desiguais se perpetuem. Então, a classe dominante exerce um papel, tem muita influência, né, no aparelho ideológico do Estado. E aí entra a questão desses interesses que existem na formação do currículo escolar. Então, um conceito currículo seria, então, o elo de ligação entre a cultura da sociedade e a escola, seria aquilo que todo o conhecimento, cultura da sociedade, aquilo que vai ser transmitido para as próximas gerações. Então, neste cenário, o currículo escolar torna-se um território de disputas. E aí questões como quem ensinar, por que ensinar, para quem ensinar. Então, aí começa a aparecer, por isso que o currículo torna-se, então, um território de disputas, né? Por aí vai ter muitos interesses por trás. E então, todas essas questões também são fundamentais, pois irá determinar o perfil do educando que se pretende formar. E por trás disso há sempre interesses. Então, é muito importante esse processo, né? Pois nessas discussões que vai ser, vão se decidir o perfil, que tipo de ser humano, que tipo de sujeito a gente vai procurar formar, né? Então, o artigo fala também sobre dois grandes nomes que estudaram esse tema, foram Bourdieu e Passeron, que eles viam na escola um poderoso instrumento estatal de reprodução das desigualdades, legitimada, segundo eles, por um duplo mecanismo. Primeiro, que inculca um sistema de valores que é o da classe dominante. Então, Bourdieu e Passeron, na obra A Reprodução, eles falam sobre como a escola serve, né, como instrumento de não de transformação, mas mais de reprodução, né, das desigualdades. Teria que ser o inverso, né? Em vez dela transformar, ela serve meramente para reproduzir. E a partir ela procura o quê? Para passar as ideias da ideologia da classe dominante, né? Daí a classe subalterna acaba aceitando e ficando, né, muitas vezes nem se dando conta pela tamanha alienação, ela acaba aceitando a realidade que ela está. Outro ponto que eles colocam é que elimina do sistema escolar, pela ritualização do exame, as classes populares, reservando a aprendizagem da cultura aos grupos dominantes. Eles falam também que o ambiente escolar ele já é mais favorável a esses alunos filhos da classe de classe econômica mais bem favorável, pois eles já estão familiarizados com a cultura que é, com o meio, com a linguagem, que é os símbolos que existem na escola. E as outras crianças que são classes subalternas acabam se sentindo meio como um peixe fora da água e acabam muitas vezes abandonando, né, o ambiente escolar por se sentirem que aquele ambiente não é para elas, né? Mas isso acho que com o tempo já tem mudado, né? A escola já tem sido um ambiente mais democrático.
Outro ponto que fala no artigo, o currículo está estritamente ligado à ideologia, pois é ele que irá formar todo um conjunto de ideias sobre o mundo social. Então, o currículo é muito importante porque a ideologia que existe na sociedade, quer dizer, o conjunto de ideias, a maneira que as pessoas pensam, ele vai ser conduzido pelo currículo, né? Ele que vai dar a direção ao rumo, né? A maneira que as pessoas futuramente, as pessoas vão pensar. E aí a autora fala, o modo como essas ideias são transmitidas acabam denunciando o que ela chama de diferenciação social. O que seria, então, essa diferenciação social? É o reflexo da dualidade na educação, ou seja, uma destinada à classe dominante e outra às classes subalternas. Então, a ideologia vai se propagando e vai se mantendo aquela dualidade, um ensino para quem vai gerenciar e outro para quem vai ser empregado, outro para quem vai ser patrão e outro para quem vai ser empregado, né? Então, fica essa questão dividida, né? E aí fica exposto no fica 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 exposta essa dualidade. E aí entra a questão da seleção, o processo de selecionar o currículo, né? Que é um desafio selecionar o currículo de forma adequada para que ele possa estar de acordo com o contexto atual do educando, aproximando de sua realidade. Então, é muito importante, muitos currículos ficam desatualizados, né? Tem conteúdos muitas vezes de anos atrás que já precisam ser renovados, mais atualizados e também se aproximar do contexto social que o educando está. É necessário, então, que essa seleção se faça sobre as bases conceituais que norteiam a sociedade num determinado tempo. E é neste campo que as disputas acontecem, pois no momento da seleção do currículo que a ideia de diferenciação social se manifesta. Então, é na hora que o currículo vai ser formalizado que vai acontecer essas disputas, né? Uns vão querer que o currículo se mantenha como está, essa perspectiva de dualidade na educação, e outros vão tentar mudar, né? Vão procurar um currículo mais promova mais uma transformação, né, no ser humano. Então, as considerações finais, então pode-se entender do texto que o currículo não é um elemento estático a favor das classes dominantes, alienado completamente da busca por transformação do quadro social, mas um instrumento de produção e de política cultural, com o qual pode-se criar, recriar e mudar a cultura de um povo, e principalmente contestar e transgredir a realidade de desigualdades sociais existentes hoje. E aí o papel fundamental, então, do professor em compreender todas essas relações que existem na elaboração do currículo para que possa exercer o papel ativo, crítico e transformador. Então, aí o papel central do currículo, né, na perspectiva de mudança, de transformação. Então, é muito importante também o professor compreender essa dinâmica, essa relação e como o currículo é formado para que ele possa entendendo esse processo, ele vai poder exercer um papel mais ativo, vai poder, né, entender o que está por trás, né, do que está oculto, né, por trás do currículo, né, e aí ele vai poder elaborar meios para que essas coisas, para que ele possa romper com essa dualidade, né, que possa ser um ensino cada vez mais democrático e transformador. Então, basicamente, seria isso o meu trabalho. Então, agradecer mais uma vez ao professor Josimar. Um abraço e até a próxima. Deixa eu finalizar aqui.